Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um tutorial, vai ser o primeiro tutorial aqui do canal. Esse personagem, Black Adam, eu iria trazer apenas a Speed. Porém eu observei que esse traje é muito cheio de detalhes, de textura, e eu achei que seria legal trazer um pouco mais do que só o processo acelerado. A princípio, gente, o meu plano é fazer o traje totalmente com lápis escolares. Porém, eu não sei se vai ser possível pelo seguinte. Como esse traje tem muitos detalhes e boa parte dos detalhes são bem pequenos, eu preciso de um lápis mais rígido. E o meu único preto escolar rígido é esse aqui, da Maped. E eu não sei se ele vai dar conta. Então pode ser que eu precise do auxílio desse aqui, que é um lápis profissional, que é o Polychromos, da Faber-Castell. Ele, apesar de ser um lápis profissional, ele tem a ponta um pouquinho mais rígida do que a grande maioria dos lápis profissionais. Eu tenho um lápis da Giotto, um preto da Giotto, que está maior, só que ele é bem mais macio. Quando são detalhes muito pequenos, eu prefiro o lápis mais rígido. Então vai ter que ser esse da Maped. Tirando o preto, todas as outras cores que eu separei são de lápis escolares. Teremos Maped, Faber-Castell linha Eco, aquela da caixa vermelha, e Giotto Supermina. O Giotto vai ser uma cor só. A princípio eu separei um lápis só, que é esse aqui, que é o amarelo limão. Então, se você desejar usar esse tom de outra marca, fique à vontade. Porque tanto a Faber, se não me engano, na caixa de 60 vai ter. Eu não sei se na de 48 tem. Da Maped, a minha caixa da Maped é de 48 e tem. E na verdade vai bem pouquinho desse lápis aqui, porque grande parte dessa área aqui ela tá mais sombreada e o ponto de extrema luz é bem pequeno, então a gente vai usar bem pouco esse lápis. Se vocês gostarem desse tutorial, pessoal, deixa um like, se inscrevam no canal, porque esse não será o único. Ele é apenas o primeiro de muitos tutoriais que vão rolar por aqui. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o local de onde eu retirei a referência, a lista das cores que eu utilizar para fazer esse desenho. Além disso, vou deixar o link do meu perfil no Instagram para vocês irem acompanhando lá as fotos dos desenhos que eu faço. E vou deixar também o link do curso de desenhos que eu faço, onde eu aprendi a colorir. Então, vou preparar a mesa aqui para trazer o máximo de detalhes para vocês. Então, pessoal, aqui eu começo a demarcar com lápis sépia da Faber-Castell as linhas mais evidentes na referência. Percebam que eu vou demarcando com muito cuidado em cima do esboço, que eu deixei as linhas do esboço, nesse caso aí, mais evidentes, justamente para facilitar para que eu pudesse fazer essa demarcação. Aqui eu vou acelerar um pouco o vídeo para vocês acompanharem um pouco mais além essa parte do processo. E aí vocês podem observar que além de fazer as linhas, eu faço uma demarcação já com um pouco de degradê em algumas áreas, em algumas bordas dessas linhas, ainda com sépia, para já ir facilitando as áreas em que eu percebo que tem mais sombra, para eu não me perder depois. Eu começo também a fazer alguns movimentos aleatórios numa parte da referência em que eu observo que tem mais sombra, mas é uma sombra texturizada, não é uma sombra blocada. Se fosse uma sombra mais blocada, eu viria apenas pressionando mais o lápis, preenchendo totalmente o branco do papel. Mas não é o caso aqui. E aí eu continuo sombreando algumas áreas com sépia, mas já também agora começando a usar um pouco do marrom, fazendo camadas por cima do sépia e fazendo também alguns traços onde eu percebo que as bordas marrons são mais evidentes. Que tem algumas áreas em que vai ser um meio tom, não vai ser nem sombra completa e nem luz completa, que eu já aplico esse marrom para fazer uma primeira camada como base desse meio tom. E em algumas etapas vocês vão perceber que eu vou voltar com o sépia e retornar com marrom para ir construindo essas camadas, dando essa vivacidade nas cores.
Agora eu começo a aplicar um pouco de Bordeaux, também da Faber, nas áreas que eu percebo na referência que tem um tom puxado para o avermelhado. E aí sempre, no trabalho de camadas em realismo, a gente vai puxando um pouco o degradê para as bordas. Então a primeira camada vai ter uma espessura um pouco menor, a segunda camada com marrom eu já puxo um pouco mais, invadindo um pouco mais a área que está branca ainda do papel. E aí agora com o Bordeaux eu faço a mesma coisa, sempre lembrando de, a partir do momento que eu começo a invadir essas outras áreas que estão brancas, eu começo a soltar um pouco a mão, para que eu possa assim ir construindo esse degradê. E aí eu vou sempre voltando, sempre que necessário, com as cores anteriores. Agora eu começo a passar as borrachas manuais, essa grossa e também a mais fina, que é a Mono Zero. E também a borracha elétrica em áreas em que eu percebo que eu preciso de um pouco mais de claridade. Agora sim eu começo a vir com os tons mais amarelados. O primeiro tom que eu utilizo desses é o ocre alaranjado da Faber-Castell. Em seguida o Dune da Maped, sempre lembrando de ir construindo essas camadas, aplicando por cima das camadas anteriores mais escuras, para que possa aí sim começar a dar esse efeito de dourado. Depois disso eu entro com o amarelo, que nesse caso aqui eu usei o da Maped também. Eu vou deixar o nome certinho dessa cor na descrição, junto com as outras cores. E em seguida o amarelo limão, que vai ser o meu tom mais claro nesse desenho, que é aquele da Giotto que eu mostrei para vocês anteriormente. Aqui eu volto com a borracha elétrica, demarcando e reforçando mais algumas áreas que eu vou precisar de uma luz um pouco mais evidente. E aí eu começo a repetir todo o processo, repetir as camadas, vir com a borracha elétrica fazendo mais pontos de luz, fazendo isso em toda a área do dourado. Eu acabei aplicando um pouco de marrom escuro, que é uma cor que eu ainda não tinha separado, mas porque eu observei que ali onde tem aquela textura fazia falta, então eu apliquei um pouco dele também. Nessa parte abaixo não tem textura nenhuma, é só um marrom blocado que vai receber um efeito de tinta por cima depois, então eu só trabalho as camadas com as mesmas cores. Nas áreas em que eu tenho preto puro, eu uso um marcador bem baratinho, de R$3, que encontra em qualquer papelaria, e por cima o lápis de cor. No caso eu uso o Giotto, que ele é mais pigmentado, por cima de 2 camadas do marcador. Nas bordas eu uso o Polychromos, porque ele vai facilitar nessa transição do preto puro para o preto um pouco mais leve, mais suave. E na outra parte, perto do símbolo, que também tem uma base marrom, eu trabalho as camadas com preto e marrons da mesma forma que eu fiz embaixo, que também vai receber tinta. Nessa parte agora que o cinza é mais evidente, eu demarco com um lápis preto da Maped as linhas da textura. Agora eu venho com o preto, o cinza azulado da Maped, o cinza azulado da Faber, fazendo um degradê sobre essa área cinza de meio tom. Nas áreas de mais luz, eu vou apenas com um dos cinzas para fazer apenas uma camada de leve, porque é a área de mais luz, então ela não precisa de muitas camadas. Agora com o lápis preto da Polychromos, eu vou reforçar as linhas da textura. Em alguns casos, vou engrossar um pouco mais e aproveitar para refinar os formatos, que é justamente para dar aquele efeito meio que craquelado, que essa parte do traje tem.
Agora eu começo a trabalhar um pouco com a posca branca e com a gel branca para demarcar áreas de luz bem evidentes. E começo a retornar algumas camadas de preto, cinza, onde eu percebo que eu preciso escurecer em alguma partezinha da textura. Venho também com o branco da Devert, me auxiliando a deixar as partes de meio tom e de mais luz ainda mais homogênea. E bem rente aos pontos de luz, eu faço um traço com preto, dá um pouco mais de textura, ressaltando a luz e a sombra. E agora nesse final, fazendo a gola e essa borda na lateral entre a parte cinza e a parte dourada, eu apenas vou demarcando o som e fazendo ajustes de meio tom e pontos de luz. Ficou assim. Eu perdi essa parte em que eu joguei tinta para fazer o efeito do poder, infelizmente. Mas não tem segredo, é só tinta PVA que eu pus numa escova de dente e respinguei aí nas cores amarela e branca e um pouquinho de laranja. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários qual outro tutorial vocês gostariam de ver no canal. Eu já tenho algumas ideias em mente, mas é sempre bom saber o que vocês querem ver. O desenho completo vocês vão ver na Speed, que sai no próximo domingo. Então, até o próximo vídeo.